Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma questão da prova oral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, feita agora na primeira quinzena do mês de fevereiro de 2022, que me deixou muito feliz, alegre e contente, especificamente pensando naqueles candidatos que fizeram o meu curso de processo penal completo, curso esse que eu vou lançar uma nova edição agora em março desse ano de 2022, e também para aqueles que estudam aqui pelo meu livro, Diálogos sobre o Processo Penal. E por quê? Porque é um tema que muita gente errou no dia da prova e que tem um quadro próprio que eu disponibilizo no meu material, falo especificamente sobre ele no meu módulo de Tribunal do Júri e, claro, consubstancia aqui no capítulo do Tribunal do Júri do meu livro de Processo Penal. É um caso extremamente interessante e eu quero que você redobre as atenções, porque, como eu destaco em aula, é uma questão linda para ser perguntada em prova oral, prova discursiva também. Presta atenção. Envolve Tribunal do Júri, especificamente a partir de uma decisão desclassificatória. Imagine aqui que a primeira frase do Tribunal do Júri, ela se encerre com uma decisão de desclassificação. Bacana, tranquilo. O Código de Processo Penal, ele vai advogar o cabimento no artigo 581 de recurso em sentido estrito para enfrentar, para atacar, para vergastar essa decisão desclassificatória. E vai adiantar que preclusa a decisão de desclassificação, ou seja, transcorrido in naubis o prazo para impugnar a desclassificação ou mantida em sede de tribunal e, portanto, operacionalizada a preclusão, os autos serão encaminhados para o juiz competente. Então, imagine aqui que houve a desclassificação para um crime não doloso contra a vida. Houve a preclusão, porque, por exemplo, o Ministério Público não recorreu ou fazendo o tribunal discordou, e os autos foram encaminhados para outro juiz criminal competente. E aí esse juiz criminal competente, quando ele recebe os autos, ele diz: não, eu discordo. Eu não concordo que aqui estejamos diante de um crime não doloso contra a vida. Para mim, é um crime doloso contra a vida. Nessa circunstância, esse juiz, ele pode ou não suscitar um conflito negativo de competência. Presta atenção, por quê? Porque nesses casos o seu examinador, mais do que saber uma resposta certa ou errada, ele queria testar o seu domínio e fluidez em termos de processo penal, sobretudo o Tribunal do Júri. É um tema muito específico, mas venhamos e convenhamos, Defensoria Pública e a prova do MP são os concursos em que mais se exige domínio de Tribunal do Júri em termos de concurso público. E, naturalmente, a expectativa, ainda não vi o espelho de prova, mas imagino, era que o candidato desenvolvesse duas correntes existentes. A primeira é no sentido de que esse juiz ele não teria legitimidade para suscitar o conflito negativo de competência, porque a partir do momento em que o Código de Processo Penal afirma que preclusa a decisão de desclassificação, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, essa preclusão ela não se operacionalizaria exclusivamente para as partes, mas também para o juízo. Ou seja, presta atenção que para essa teoria, a preclusão da decisão de desclassificação também operacionalizaria aquele fenômeno por nós conhecido de preclusão pro iudicato. É dizer que o juiz que recebe a incumbência após a preclusão da desclassificação inabalavelmente precisa decidir, não podendo ele, não sendo facultado e legitimado, suscitar o conflito negativo de competência. Essa é a orientação, por exemplo, suscitada ou sustentada, melhor, trabalhando pelo professor Idejalma Múcio, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo. Entretanto, eu quero destacar
destacar que, fazendo um balanço e um levantamento da maioria dos doutrinadores por nós conhecidos, é factível e seguro afirmar que essa é a orientação minoritária. O entendimento que, na nossa ótica, vem prevalecendo é aquele pugnado e sustentado pelos professores Jada Pellegrini Grinover, pelo professor Antônio Magalhães Gomes Filho e também, para quem gosta, do professor Guilherme de Souza Nutti, e que é justamente na orientação de que, nesses casos, não há justamente a preclusão pro iudicato, é dizer, que o juiz que recebe os autos após a preclusão da decisão de desclassificação justamente pode perfeitamente suscitar esse conflito de competência. Por quê? Porque não estaria ocorrido o fenômeno ou acobertado pelo fenômeno da preclusão pro iudicato. Então, o X da questão era dissertar, falar, desenvolver sobre o aspecto da operacionalização ou não da preclusão pro iudicato. Se os candidatos não fizeram, e destaco, a imensa maioria ficou muito fragilizada e muito insegura nessa orientação. Os examinadores tentavam bater, mas não davam muita ajuda, não, e você via alguma fragilidade. Ninguém se desesperou, mas também pouquíssimos trabalharam essa perspectiva, que na nossa visão seria a mais correta. Não é dizer sim ou não, mas tentar explanar sobre exposições existentes. É como justamente eu trabalho os meus alunos preparando-os para a prova oral. Sempre se ligue, porque muitas vezes o seu examinador ele vai exigir uma posição do senhor e da senhora. Entretanto, é interessante que você, quando se recordar, antes de firmar posição, lembre de discorrer, porque é sobre isso que se trata, provas discursivas e orais, justamente de todas as correntes ou das mais importantes existentes e sustentadas pela doutrina e pela jurisprudência dos tribunais superiores. Beleza? Bacana? Espero que vocês tenham gostado, e fica aqui o convite, porque em março desse ano de 2022 eu vou abrir, por um curto espaço de tempo, uma nova turma de processo penal, e eu tenho certeza de que você vai aprender definitivamente processo penal para provas objetivas, dissertativas, discursivas, prático-processuais e provas orais, porque é esse o meu objetivo há mais de 8 anos lecionando, escrevendo e produzindo conteúdo. Um beijo no coração, deixa o joinha, pelo amor de Deus, e, claro, se não está inscrito, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, pessoal!